Olha só, uma vasta coletânea de imagens que promovem uma valiosa coleção de textos e enriquece a literatura da arte urbana. Isso de autores anônimos ou desconhecidos que se manifestam por meio de um rabisco ou colagem em qualquer lugar do mundo. Assim é o livro Diálogos com a Cidade, o que dizem os poetas do Spray, uma obra bilíngue do escritor baiano José Francisco Paranaguá Guimarães, o Paranaguá, como é mais conhecido, com quem a gente conversa agora aqui no Issa Bahia. Nosso convidado, um prazer recebê-lo aqui, Paranaguá. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Fico feliz de encontrar aqui o meu, considero amigo também, contemporâneo aí, Ernesto. Já tive a oportunidade de vir aqui com você através de Pita, da Conversa Brasileira. Isso. Bom dia, ouvintes. Estou à disposição para conversar com vocês sobre esse trabalho, esse novo trabalho que eu estou trazendo. E ele chegou aqui nos presenteando com um exemplar do livro, belíssimo por sinal, não só a capa, mas o conteúdo que eu ainda vou explorar, mas a capa já posso observar aqui, muito legal. E você explorou o cenário urbano de várias cidades brasileiras, inclusive fora do Brasil, para procurar entender o que exatamente, Paranaguá? Esse olhar visto pelos grafiteiros, pelos artistas que enfeitam muros, ruas, Brasil, mundo afora, qual foi o teu objetivo? Olha, primeiro dizer o seguinte, eu tenho uma lembrança de um colega que foi daqui do Jornal à Tarde, jornalista chamado Gerson Souza, trabalhamos juntos na assessoria de comunicação da Embasa, e ele me disse o seguinte: olha, Paranaguá, você é um observador atento, anda com mochila, com sua máquina, como se fosse uma mochila tiracolo, ou também os próprios grafiteiros que me dizem que eu sou um caça-muros. Então, isso interessante, essa definição, essas definições. E, baseado nisso, o que me chama a atenção na cidade, eu estou registrando. Quando você fala caça-muros, não, e é verdade, eu estou vendo aqui, é o que mais tem, né? São muros, paredes, balustradas. Exato, muros em que os artistas colocam. Você focou mais nas frases. Esse segundo livro eu me baseei só nas frases. O primeiro que eu lancei em 2017, na verdade, foi uma história do início do grafite em Salvador até uma determinada época. Sim. Agora, essa edição aí é somente com frases. Não é que eu, paralelo aos grafites, o que me chama a atenção na rua, até hoje ainda faço isso com uma certa. Diminuiu o ímpeto, né? Porque antigamente tinha mais fôlego, agora eu ainda vou devagar, mas o que me chama a atenção é o registro, e vou catalogando. E me deu a oportunidade de trazer esse livro para mostrar ao público e também expressar o sentimento deles, que na verdade eles querem chamar a atenção. Quando é que você começou a fazer esses registros? 1983. Foi premeditado? Você pretendia ou era só uma coisa que te chamava a atenção? Veja bem, eu trabalhava com Carlos Alberto Cacá. Sim. Você lembra dele? Cacá, claro. Ele tinha uma coluna social aqui chamada Asa Delta e Náutica. E eu, como era colega dele da assessoria da Embasa, estava colado com ele ali, trabalhando naquelas máquinas de datilografia, catando milho, preparando as notícias. E quando eu saía para fazer a cobertura dos eventos, me chamava a atenção essas frases que estavam nas cidades, já antigas, da repressão estudantil, etc. E juntei todo esse material inicial. Uma época eu chamei, conversando com ele, e disse: rapaz, eu quero fazer uma exposição sobre esse material. Ele disse: espera aí, calma, rapaz. Surgiu um cenário em Salvador, você tem que primeiro se ambientar para depois juntar esse material. Foi o que eu fiz. Juntei esse material do antigo com o novo, e fiz a primeira exposição, por sinal, pioneira em Salvador, no shopping da Bahia, o Iguatemi. Na maioria dos casos aqui não dá para saber a autoria dessas frases. Não, a maioria são anônimos e desconhecidos. Né? Quando tem alguém, eu cito aí no rodapé a autoria. Agora você com essa má fama aí de caçador de muros. Os muros te caçam também, ou seja...
Os pichadores te procuram para mostrar também o trabalho deles, já claro. talvez na expectativa de entrar no livro. Hoje em dia, com a facilidade das redes sociais, eles, quando eu entro no privado, está lá, o Paranaguá, você tem que dar atenção à nova geração que está chegando aí fazendo pichações novas, entendeu? Isso não, claro, com simbologias diferentes, que antigamente os pichadores tinham uma técnica chamada, que nós chamamos de ondinhas, né? Aquele risco, segue uma onda, depois outra significação. Hoje não, eles já estão trabalhando mais com letras, trazendo uma origem de São Paulo, enchendo Salvador de muitas letras. E eles cobram. E eu faço isso. E publico no meu Instagram, às vezes, né? Estou vendo aqui, você foi buscar essas frases, esses muros em Salvador, Feira de Santana, Cachoeira, isso aqui na Bahia, né? Cidades brasileiras também como São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Porto Alegre, Maceió, Recife, Belo Horizonte e ainda foi para fora, né? Roma, na Itália, Paris, Marsella, Estrasburgo, na França. Pois é. Foi a oportunidade de estar também participando de intercâmbios culturais e ligado no que está à minha volta no cenário urbano, entendeu? Agora, o que te chama a atenção, Paranaguá, assim, do ponto de vista da estética, da comunicação com o uso de símbolos, de sinais? Dá para identificar algum ponto comum entre esses artistas por tantas cidades diferentes? Olha, hoje em dia com a rede fica muito mais fácil, né? Essa interlocução entre eles, na troca de figurinhas, de mensagens, etc. E o aprendizado, né? Porque essas informações que chegam vão sendo captadas por eles e transformadas em imagens, né? E isso é muito, muito significativo. E também tem um detalhe, essas linguagens são muito específicas, muitos deles que eles conhecem. Eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas a convivência com eles, né, de estar participando de eventos, entrando em lugares que são proibidos, sendo salvaguarda para circular pelas áreas, documentar esse saramandaia, antigamente eram as palafitas. Isso me abriu muito o universo e a comunicação e a amizade entre eles, entendeu? Isso facilitou muito. Então, o impulso, embora seja um trabalho que tem arte aqui, evidentemente, mas o impulso inicial é 100% jornalístico. Sim. Não deixa de ser, não é? No início, pelo menos, mas é um registro que é para além do registro jornalístico. Claro, claro, porque esse material, esses trabalhos que eles fazem, são artes efêmeras, não é? Então, tem coisas aí que hoje circulam pelo Salvador, não tem mais. Derrubaram a parede, o muro, pintaram, fizeram intervenções sobrepostas. Então, isso é um registro que fica na história, né? É o assunto da pano para manga. A gente podia passar alguns programas aqui conversando. Olha, ainda não está no encerramento, não, mas eu queria te fazer uma pergunta a partir de uma foto aqui de Léo Jefferson, que é genial. Muro branco, povo calado. Pois é, parece uma expressão interessante, né? Eu queria, a partir disso aqui, te perguntar o seguinte: qual é a diferença aqui entre arte, entre exercício da liberdade de expressão, às vezes para você dar um recado que não teria espaço em outro lugar, e o muro serve, a gente sabe, serve para isso, mas qual é a diferença entre isso e vandalismo? Porque isso termina marginalizando e queimando o filme um pouquinho. Ou pichação, dos né? grafiteiros e pichadores. Né? Muita gente encara isso como pichação. Né? Exatamente. Infelizmente, a pichação é uma coisa que é histórica. Né? Começou lá na Idade Média, entendeu? As pichações. Isso veio, depois passou pela França com os estudantes lá da Sorbonne fazendo contestações, pichando ruas, etc. E depois foi para os Estados Unidos. Toda situação de arbítrio, né? Agora, claro que tem essas exceções, né? Que é o problema de chamar atenção, né? Esses artistas, eu não sei, quer ver beleza, vai em Cajazeiras. Você chama de poeta esses grafiteiros que deixam suas frases nos muros e por aí vai? Também eles estão dentro do contexto. O grafite é o universo, é pichação, é estêncil, o style, são várias linguagens que estão dentro do grafite, entendeu?
E é importante a gente sinalizar isso, porque eles precisam de ajuda dos órgãos. Me lembro que em 2005 foi lançado o projeto Salvador Grafita, que foi um marco em Salvador. Sim. Ele conseguiu atrair vários pichadores, e esses pichadores se transformaram em grandes artistas, tiveram oportunidade de viajar para outros países para divulgar até porque arte. Em torno do grafite tem grandes festivais. Sim, exatamente. Hoje em dia o grafite está nas grandes galerias aí, que são oportunidades. Não é mais uma arte tão marginal não assim. E é um movimento que, se a gente for pesquisar, ele começou lá na década de 60, não é isso? Muito antes. Ou antes até, muito antes, Muito antes. Mas talvez tenha ganhado uma projeção maior a partir dessa época? Olha, nos grandes centros, sim. Salvador demorou muito para poder ganhar essa grandeza. Essa dimensão, né? Que tem hoje. Claro, antigamente a gente não recebia informações somente através de revistas. Eu não sei se alguém se lembra do Overmundo, que era uma plataforma que a gente mandava as informações, ele publicava e saía. Depois veio o Fotolog, que foi outra ferramenta também, que era instrumento de divulgação. Tudo isso era dificuldade. Tinha uma outra coisa, a gente fazia as intervenções aqui, para ser divulgada, a gente tinha que mandar para o Rio ou São Paulo. Tinha uma revista chamada Grafite, que era editada em São Paulo, e eles oportunizavam. Esse material chegava em Salvador através de amigos, entendeu? Até que depois veio o Flirk, que foi outra ferramenta que abriu espaço, e aí começaram a chegar informações de outros países, e aí pronto, a galera aí começou a fazer suas redes, seus contatos. Agora aqui, pelo período, não tem o célebre e terrível Faustino, não está? Não, está aí na década de 80. Cadê? Aí você abrindo aí na... Correr pela linha do tempo aqui. Nessa década de 80 tem aí. Nossa Senhora, olha ele aqui. Agora, é incrível a variedade, né, de frases. Exatamente. É um universo fantástico. Quero lamber seus defeitos para dormir perfeito. Hoje sou grafiteiro, amanhã sou pichador. Pois é, rapaz. Sorria, você está sendo amador. Amador? Você está sendo... Não, é isso. Você está sendo amado. Não, você está sendo amado, eu acho. Guerreiro de verdade não derrama sangue. A única arma do mal é o medo. Rapaz. São coisas quer respeito? Assim? Lute. Olha, é incrível. Agora, e sempre com uma pegada meio de protesto, né? Protesto, exato, simbolismo, protesto, né? de fé, de amor, de ironizar as coisas, entendeu? Muita sarcásticas, ironia, politizadas, entendeu? Tem muitas coisas politizadas. Coisas que só caberiam nos muros, né, Pará? Só. Só nos muros. Não tem como utilizar outro instrumento. Você falou que esse é o segundo, né? O primeiro você focou mais no grafite. No grafite com em si. Com muitas entrevistas, depoimentos dos grafiteiros. Esse agora com foco mais nas frases. Exatamente. E o terceiro vai ser com foco em quê? Olha, a quantidade de material me dá... Tem material suficiente? Tem, sim, tem. Eu não sei como é que eu vou fazer. A dificuldade é você conseguir patrocínio, né? O livro foge um pouquinho das políticas hoje de publicação. Você correu aí, tem que procurar Faz cultura, entendeu? E aí é difícil. Não, mas não desista não. Olha, mas aí tem a contribuição do pessoal minha e de amigos, né? Eu tenho um editorial, o prefácio é de Luiz Eduardo Doria. Grande Doria. Augusto escreveu sobre como é que se diz, apresentação, Augusto Queiroz, você também lembra dele, sim, né? Sim. Tem grandes parceiros Augusto aí. Zen Queiroz agora. Zen Queiroz, Todo orgânico e tal, figuraça. Paranaguá, olha, parabéns. E o belíssimo livro está saindo aqui pela editora Pinaúna. É uma coisa caseira, ela é de Arembepe. De Arembepe, a Pinaúna? Capitaneada por Carolina Dantas. Olha, é o livro Diálogos com a Cidade, o que dizem os poetas do Spray. Livro bilíngue, está todo em inglês também.
de José Francisco Paranaguá Guimarães, Eu mais conhecido como aproveito Paranaguá. para convidá-los, a você e aos ouvintes, a comparecer no dia 18 De abril agora. de abril, às 19 Que vai horas, ser o lançamento, no né? Goethe Institute, ali na Corredor da Vitória. Né? Farei o lançamento desse livro lá. Instituto aberto. Goethe. É. O Do Instituto é Centro- Goethe, mas o autor é Paranaguá, a editora é Pinaúna, sediada em Arembé. Que salada, hein? Paranaguá, parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado, belíssima obra aqui. Viu? Fico Obrigado pelo agradecida pela exemplar também. oportunidade, tá bom? E Muito obrigado. sucesso sempre. Obrigado. Valeu, um abraço forte. Outro. Agora são 7h54 na Tarde FM.